Bom dia a todos. Meu nome é José Maurício, eu também integro o movimento em defesa dos trens. E a gente começou esse movimento lá em 1990, quando a gente teve a certeza de que a política adotada pelo governo, pelo Estado brasileiro, era uma política contrária aos interesses daqueles que se utilizavam do transporte sob trilho para poder fazer a sua mobilidade, fosse ela para o interior, fosse ela no sentido do litoral, da capital do estado. E até mesmo como morador da região, fui criado em Marudelo, a gente percebeu lá atrás, lá em 1970, que já havia um interesse na diminuição dos trens. O trem de passageiro ele já não fazia parte da pauta da política pública do Estado brasileiro, e isso já vinha desde 1950. A gente não sabia direito o que estava acontecendo. A gente ia sabendo o seguinte, a Márcia que está aqui pode confirmar: olha, o trem tal vai acabar, o trem tal vai ser extinto, enfim. Havia apenas aquela informação muito momentânea de véspera e a gente acabava ficando sem um trem. Então foi nesse momento, quando aquilo começou a atingir também a região metropolitana do Rio de Janeiro, e como morador daquela região, já então morador naquela área, a gente começou a sentir também que aquela política contrária ao próprio trem de passageiro que a gente sofria no interior, começou a atingir também a região central, quer dizer, aquela região ali metropolitana próximo ao Rio de Janeiro. E os trens começaram a ficar pior. Uma das histórias era extinguir o trem de Paracambi, colocaria ônibus, o trem que vai hoje Japeri Central, ele correria Japeri Queimados, o que é Pátio, correria Queimados até Central. Isso nós ouvimos das próprias autoridades estaduais. E eles faziam esses projetos sem nunca terem vindo ao próprio local. Então, procuravam transferir o pátio ferroviário de Japeri para Queimados, aonde que teria ali espaço para colocar aquele monte de trem. Não havia. E foi naquele momento que nós sentimos a necessidade de reagir. Então, havia necessidade de ter uma reação, porque nós já havíamos perdido todos os trens do interior. O Barrinha seria o próximo, nós já sabíamos que ele estava cotado há muito tempo para sair. Tiveram a primeira tentativa em 1984, quando houve aquela queda de barreira ali em Palmeira da Serra. Nós ficamos uns 4 meses ou 5 meses sem o trem, só voltou por conta da pressão social. Então foram esses acontecimentos que nós tivemos a certeza de que se nós não reagíssemos, nós perderíamos o transporte ferroviário, que ficaria cada vez mais trocado pelo transporte rodoviário, porque a política do governo ainda hoje é a rodovia, não é a ferrovia, Então, nós começamos o MDT, que foi o Movimento em Defesa dos Trens, criado primeiro para defender o Barrinha, criar um projeto visando transformar o Barrinha num trem que não poderia ser extinto. E tombando ele, nós acreditávamos que era a única maneira, escrever ele no livro de patrimônio cultural, era a única maneira de preservá-lo. Mas aí precisava o seguinte: como é que a gente prova que o trem Barrinha é um patrimônio cultural? Primeiro, devido à relação que ele começou a ter com a própria comunidade. Veja, são 20 anos que vão fazer sem o trem e ele ainda não morreu. Ele ainda está vinculado de alguma maneira com a gente. Ou é pelo lado emocional: eu adorava o Barrinha, esse lado poético, poxa, era meu trem de coração. Enfim, é o trem que todo mundo tem na lembrança, e ele exercia exatamente esse nome carinhoso, que ele era simplesmente uma composição elétrica, mas que tinha um nome dado pela comunidade. E a gente começou a ver então, por que o Barrinha? Barrinha porque era um trem elétrico, e que cortava a Barra do Piraí, e ele era ramificado em vários trechos. Tinha para Três Rios, tinha no sentido Saudade, tinha no sentido central do Brasil, enfim, mas era elétrico e que passava por dentro do município de Barra do Piraí e acabou sendo nomeado Barrinha. Então, nesse histórico, a gente conseguiu dar ele um perfil de patrimônio cultural, porque ele está ligado a nós, ele está ligado à nossa questão de identidade. Existe um vínculo entre nós e ele, a nossa história e ele. A minha história, por exemplo, está totalmente ligada ao Barrinha, como eu acredito que aqui muitas pessoas também têm o seu desenvolvimento ligado ao Barrinha. Então, daí
surgiu a ideia de tombar o Barrinha, quer dizer, de escrever ele num livro que caracterize, que nomeie, que dá uma certidão para ele de um patrimônio cultural. Tá? E a outra questão era o tombamento da estação ferroviária, considerando que quando a gente estava numa dessas conversas com as autoridades, nós vimos o projeto daquelas passarelas que tem hoje em Japeri, duas. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de passar na estação, mas é uma numa ponta, outra na outra. E quando a gente viu o primeiro projeto, a gente viu o seguinte, que não previa no entorno daqueles projetos a estação ferroviária de Japeri antiga. E aí a gente perguntava, mas cadê a estação dentro disso aqui? Simplesmente na onde é a estação seriam as pilastras da passarela, seria uma só. Foi aí que a gente disse, é preferível ficar sem passarela, mas a gente quer a estação. E então, em função dessas duas questões imediatas, a gente começou e criou, teve a primeira reunião em 1990, que foi a criação do movimento em defesa dos trens. E aí, nós precisávamos também dar uma justificativa, que a gente passou a considerar uma coisa mais abrangente aquilo que a gente defendia, que é o próprio transporte ferroviário, né? E a gente passou a entender como esse sistema complexo de mobilidade destinado ao deslocamento das pessoas sobre os mais variados fins, né? Então a gente procurou trabalhar esse conceito de transporte, que transporte não é simplesmente encher um ônibus de pessoas, lotar aquele ônibus, engarrafar, levar 3, 4 horas dentro de um espaço que você poderia percorrer em 15 minutos, né? Que é o que acontece hoje na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então a gente procurou dar um sentido mais amplo para o próprio transporte, e é com esse conceito de transporte que a gente trabalha no movimento em defesa dos trens. Então, esse compromisso do MDT é buscar a difusão de novos conceitos na questão da preservação e da modernização da ferrovia, tanto no campo do transporte de passageiro, porque o de carga, ele já conseguiu. Se olhar aí, o trem está cada vez mais moderno, o trem de carga. E o de passageiro, ele ficou lá atrás, cada vez mais lembrado, com Maria Fumaça, que são peças importantes, mas para ficar dentro de um museu, tá? E são peças importantes para que as pessoas um dia que vão a uma cidade possam chegar lá e ficar admirando, mas não é trem para que a gente ande. Primeiro pela questão ambiental, olha o custo ambiental para fazer movimentar uma Maria Fumaça, quantidade de árvore necessária para que elas sejam movimentadas. Eu defendo a ferrovia, mas entendo que as Marias Fumaças foram as grandes responsáveis por áreas de desmatamento. Se a gente pegar o histórico do desmatamento aqui da região, vai ver que de um lado está diretamente ligado à ferrovia. Outras fotos também no interior, está ruim, porque a luz no interior desses carros era bem fraca. E se eu não me engano, isso aqui foi bem cedo, se eu não me engano não, foi bem cedo, foi um trem 5 e pouco que estava escuro mesmo. Enfim, isso aí são essas considerações que a gente faz, né? Que o MDT defende essa política, uma política de transporte ferroviário de passageiros, em que a rapidez, a segurança, a economia sejam os seus principais fatores a serem observados. E aí, para concluir, só para a gente dizer que a extinção do trem ela não teve início em 96. Ela, na verdade, começou com essa política. Aqui estou sendo bem poético até para poder minimizar, mas a situação é bem mais complexa. Em 1950, na década de 1950, foi com a chegada daquela famosa fábrica que a gente conhecia, né, os mais antigos, como eu, o Fenemê, não sei se todo mundo lembra daqueles carros. Foi ali que começou o grande desastre da ferrovia brasileira, porque para implantar uma fábrica hoje falida lá em Xerém, em Duque de Caxias, eles exigiram a retirada de todos os trens, e aquela política implantada, ela vigora até hoje. É preciso encontros como esse, que mesmo com pouco, se plante, se multiplique, né? Com esse sentido, o Vinícius, o grupo do Vinícius está de parabéns, porque a gente precisa reverter essa política iniciada em 1950, com a vinda da rodovia, dessa indústria rodoviarista para cá. É preciso dizer, a gente não quer acabar com o ônibus,
a gente não quer acabar com as rodovias, mas não há necessidade também de acabar com a ferrovia e nem com a indústria ferroviária. É preciso que a gente reverta esse quadro que foi implantado a partir de 1950, e encontro como esse é importantíssimo. Eu espero que ele não seja o último, mas seja apenas mais um de uma série de outros que vão existir, Vinícius, para poder a gente conseguir, lá no final, pelo menos, reverter esse quadro crítico, certo? Então, fica aqui o nosso recado. É bastante importante esse encontro entre nós, né? E que a gente faça disso aqui, mais uma vez, mais uma semente germinada em prol do projeto Barrinha, que está pronto. O projeto está estudado, ele é viável, e agora depende de uma pressão em cima do governo, do Estado, para que ele dê o seu primeiro apito. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Tá? Fica aí.